A bioética traz uma das características mais marcantes da atualidade, a rapidez de sua expansão. Ela tem um motor sem descanso que lhe oferece propósitos, estímulos e demandas urgentes e importantes. A bioética tem grande responsabilidade frente aos poderes da ciência. Por isso, tornou-se um instrumento prestigiado. Seus objetos de estudo são o discurso e a prática científica. Esse campo procura estudar e ter certo controle sobre o maior dos controles, o saber da ciência. A maioria das questões que a bioética discute não foram inauguradas por ela. Eram problemas ignorados que estavam à espera de um discurso para os trazer à tona. O que a bioética fez foi organizar ideias e argumentar olhares diferentes sobre a ciência e a vida. Em um artigo científico, Oliveira ilustra: uma formiga pode ser comparada a um agente solitário que explora o mundo e produz trilhas. No conjunto, as formigas agem de forma extremamente coordenada, a partir do movimento de cada uma, construindo o formigueiro. Elas são como um corpo em mudança permanente. O mesmo acontece com a bioética brasileira. Ela expressa em conjunto algo bem diferente do que se vê nas ações aparentemente solitárias de cada indivíduo. Qual será o melhor ângulo para ver? Acompanhar a trilha de cada formiga ou observar o formigueiro como um todo? Essa é a pergunta que este documentário não almejou responder. Mostramos um projeto interessado nas formigas e aberto ao movimento do formigueiro. Eu fui fazer um pós-doutorado na Itália em 91, com o professor Giovanni Berlinguer, e a minha ideia inicial era trabalhar uma análise comparativa entre a reforma sanitária brasileira e a reforma sanitária italiana. E quando eu chego lá, primeiro reunião que eu tive com o professor Berlinguer, ele disse assim: Volney, eu me apaixonei, conheci uma área nova e estou apaixonado, falando de bioética, isso foi em 91, e eu queria te sugerir que você desse uma lida nesse material que eu tenho, no material que eu vou te passar, e quem sabe você decida mudar o seu projeto e nós vamos trabalhar em bioética, né? Então ele tinha uma proposta de nós estudarmos a questão da mercantilização humana, do mercado humano, e aí nós refizemos o meu projeto de pesquisa, eu mandei para cá, para eles aceitarem, né? E nós trabalhamos o tema exatamente do mercado humano. Uma análise bioética da compra e venda de partes separadas do corpo humano e do corpo humano em todo, né? Desde a escravidão até as questões biotecnológicas. Eu me formei na Faculdade de Medicina aqui da USP, certo? Depois de formado, eu fui convidado para trabalhar na disciplina de Medicina Legal. A Medicina Legal, ela está emparelhada com a ética médica, ou deontologia médica. Aliás, a denominação na nossa Faculdade de Medicina, Faculdade de Medicina da USP, é de ética médica. Bom, então, através da medicina legal, a gente foi para ética médica. Estava no campo da cirurgia, que é a minha área de formação, como professor de cirurgia, e nós tínhamos acabado já em 1975, eu consegui montar o primeiro curso de pós-graduação em cirurgia credenciado pelo Conselho Nacional de Educação. E era um curso sobre cirurgia experimental. E aí nós estamos lutando para implantar a ideia de que a cirurgia experimental não é técnica cirúrgica em animais, mas é experimentação animal levando os problemas clínicos, precedendo a aplicação clínica. E nessa ocasião me chamou a atenção o que a gente encontrava na literatura de pesquisas feitas em animais e, sobretudo, em seres humanos, cujos aspectos éticos eram bastante discutíveis. E isso me chamou a atenção. Eu tive uma atuação desde a fundação da Sociedade Brasileira de Bioética
Eu cheguei a presidir a sociedade durante um determinado momento e nós, no final do começo do século, a gente montou a Regional de São Paulo, onde eu também acabei sendo presidente, posteriormente a primeira era Marco Sérgio, né? Numa época a gente conseguiu congregar colegas de várias instituições de São Paulo, na região metropolitana, no estado, né? E que conseguiu ter um grupo que até hoje se encontra, debate e tem uma afinidades afetivas, mas conseguiu disseminar um pouco a bioética. Mas para mim decisivo mesmo, para entrar no mundo da bioética, foram os conflitos ligados à unidade de terapia intensiva e situações de emergência. Porque tinha situações de conflito em que a gente tinha que ajudar a solucionar e ninguém falava. Eu conheci lá no final dos anos 80, quando, de fato, vindo da África, eu entrei na saúde pública. No Rio, entrei na Fiocruz, e depois como pesquisador, e depois fui fazer uma tese em bioética. A minha experiência em bioética ela vem através da teologia. E a teologia ela se dissipou um pouco aos movimentos de bioética, enquanto ela tinha uma preocupação com a ética médica. Ela veio, na verdade, como biomédica, não é? Mas ao mesmo tempo o termo já tinha aparecido já nos anos 70, então eu já, né, quando comecei a fazer pós-graduação, doutorado, então já tinha vindo isso. Eu tive o interesse, o ponto de partida, digamos assim, foi de pensar, em primeiro lugar, a lógica da argumentação, de tal forma que a gente pudesse enfrentar os novos tempos com uma forma de pensar a ética, e especialmente a ética religiosa, de uma forma dialogante com os tempos modernos que estavam chegando, que estavam bem presentes nas tecnologias. A partir dos anos, especialmente no final dos anos 70, eu me aproximei muito da teologia da libertação. Aí escrevi um primeiro texto, que é a bioética a partir dos pobres. Em 1995, teve uma reunião em São Paulo, um congresso de uma entidade que eu nem sei se existe ainda, que chamava FELAIB, que era uma federação de instituições de bioética. E nessa reunião eu encontrei uma pessoa, que é o Diego Graça, que eu já conhecia pelos livros, e que me mostrou a bioética, uma outra dimensão da ética, muito mais alargada, muito mais próxima de uma ética aplicada, e saindo daquele universo de normas, de regras que era a ética deontológica. E aí fiz a minha formação em bioética em 96, 97, a fundamentação de bioética em 96, bioética clínica em 97, e em 98 eu defendi a minha tese. Quando eu comecei a trabalhar como enfermeira, eu trabalhava no São Camilo, num ambulatório de medicina complementar e alternativa que ficava ali na Pompeia, na Barão do Bananal. E lá eu conheci o Padre Léo. Eu fui à missa que ele iria celebrar, e aí lá nos reencontramos, ele prontamente me reconheceu, me chamou para conversar. Eu falei assim para ele, sabe, eu tô querendo fazer pós-graduação, né? Falei, mas eu quero uma área que alie as duas coisas, a minha coisa da saúde e das humanidades, né? Da filosofia e tal. Aí ele falou assim, eu sei o que você tem que fazer. É a bioética.
E aí ele me deu vários livros, né? E me deu também a oportunidade de participar de um encontro que eles faziam de bioética aqui no Hospital Santa Catarina, que eles fizeram vários, né? Isso tem uma data de nascimento muito clara, que é 1978, porque foi um momento em que, ainda no tempo da ditadura militar, que, como parte da reorganização da sociedade civil, as entidades médicas também começaram, quer dizer, as entidades, enfim, os médicos e outros setores da área de saúde, mas acho que isso foi mais estruturado na área médica. Os médicos começaram a se organizar no sentido de, como nós até chamamos naquela ocasião, usando a linguagem do momento, tomar o poder das entidades, porque as entidades médicas, conselhos, associações médicas, sindicatos, estavam em graus diferentes, né? Ligados, às vezes até umbilicalmente, ao governo militar. E em 1978, como parte desse movimento que chamou de renovação médica, né, por razões óbvias, nós ganhamos as eleições do Conselho de São Paulo, e a partir daí, naturalmente, o interesse pela ética médica aconteceu, e dali para frente eu nunca saí da ética médica. Comecei a ensinar lá nos anos 80, moral da vida. Tinha moral da vida, é uma matéria que eu dava. E aí eu fui entrando aos poucos na bioética. Claro que lá nos inícios da bioética, e nos inícios do meu magistério também, tinha esse sentido clássico, os princípios da autonomia. Quando eu estava, alguns anos, foram quase 20 anos, que eu trabalhei em Belo Horizonte, numa faculdade de teologia, então eu dava as matérias éticas. Depois eu me transferi para o Unicinos, para um mestrado de saúde coletiva, então eu mudei totalmente de contexto, apesar de que eu fiquei ainda ligado sempre à questão ética. Bom, eu me aproximei porque o professor com o qual eu tinha maior proximidade na graduação em antropologia, Martim Alberto Ibanez Novion, era uma pessoa que tinha trabalhado com bioética nos primórdios da bioética, mas não nos primórdios da bioética brasileira, não, nos primórdios da bioética, na dimensão internacional, e ele falava de bioética mesmo na antropologia. Eu mudo da área científica e construo uma primeira proposta de uma tese de mestrado em medicina de bioética. Então, na área de medicina foi a primeira. Aqui no Brasil, nos anos 80 não tinha praticamente nada. Alguma coisa, não, começou nos anos 90. Realmente as referências começaram, né? Começaram em 90. Quando eu voltei da Itália, eu voltei junto com o professor Berlinguer, dentro do mesmo avião, e ele veio para quê? Ele veio para o lançamento da revista bioética do CFM, que foi lançada em março de 93. Então, a revista bioética do CFM era bianual, 2 por ano. Então, o primeiro número dela foi em março de 93. Eu acho que no caso da bioética no Brasil, nessa época, no início, na primeira metade da década de 1990, eu acho que aconteceram 3 fenômenos muito importantes no país que permitiram, além da democratização, esses mais 3 fatores que foram importantes, 3 acontecimentos, 3 fatos. Primeiro, o Conselho Federal de Medicina decidiu editar uma revista chamada Bioética e formar um corpo editorial que era multidisciplinar. Eu tive a felicidade de participar desse fato. Eu tive a oportunidade de participar dos 3 fatos. O nascimento da Sociedade Brasileira de Bioética e um fundamental.
elaboração da resolução 196 nos moldes de bioética. Que não foi fácil. Então, inicialmente, a conquista se deu no meio acadêmico, dos docentes. E aí, a coisa alcançou algumas disciplinas acadêmicas e esses docentes se transformaram em professores. E aí, o movimento foi se multiplicando. Era uma discussão que estava nas academias, assim, com quem participava de pesquisa. Entendeu? Assim, porque como teve a revisão, mas não chegava na assistência. Né? Não era uma coisa que circulasse como circula hoje entre todos os profissionais. Né? Então, hoje você vai falar do que é bioética, todo mundo já ouviu falar em bioética. Né? E nos 4 princípios, pelo menos. Né? Quando a gente ia falar naquela época, você tinha que começar de explicar o que era, para que era, quais são os princípios. As pessoas nunca tinham ouvido falar. Então, isso era a verdade. Eu diria que a bioética se tornou importante porque se formaram bioeticistas. Quer dizer, por influência de um lado dos Estados Unidos, do outro lado da Europa, da Itália, em particular modo, da Inglaterra também, por influência de escolas estrangeiras, se entendeu, se aprendeu que o estudo do relacionamento entre médico-paciente, médico-instituição, enfim, do médico com todas as circunstâncias, era extremamente importante. Muito além de um código, até então nós tínhamos o Código de Deontologia Médica, onde se dizia quais são os ilícitos que o médico pode praticar e, portanto, ser punido. No primeiro momento, o momento em que a sociedade brasileira, muito tributária do que se passa nos Estados Unidos, especialmente nos anos 70, até lá por ali, antes de surgir aquele nacionalismo que a Revolução trouxe, a se fixar, mas até esse tempo tem um valor inercial cultural também, em que o Brasil ele é muito tributário de uma cultura norte-americana. E com isso vem também os padrões norte-americanos e as grandes questões de bioética aparecem nos Estados Unidos e se colocam como interrogação também no Brasil. E isso é que vem, então. As perguntas vêm. E o viés em que vem essa primeira fase da bioética no Brasil é um viés nitidamente biomédico. Da bioética, nós sempre tivemos um pacto não escrito, que todas as correntes iam estar discutindo. A gente não fechava as correntes mais religiosas, mais deontológicas, mais jurídicas, bioética feminista, sempre tiveram espaço a debater. Não era obrigado a ter consenso. Lógico, assim, historicamente você vai para alguns temas, a maioria defende a justiça social, isso é muito forte aqui no Brasil, os bioeticistas, mas mesmo que sim, o trabalho que ele fez, várias opiniões, várias interpretações do que é equidade, do que é justiça. E a escola brasileira, pelo menos ele pretendia, e é o que a gente cultiva aqui agora na pós-graduação, é uma coisa eclética, onde estamos abertos a tudo, não adjetivamos demais e nem fragmentamos. A Dora publicou um artigo que eu acho que é fundamental, diz assim, chama-se a bioética na gênese da reforma sanitária brasileira, ou ao inverso, né? A reforma sanitária brasileira e sua relação com a bioética. Né? Em 94, a Faculdade de Saúde Pública da USP tinha um convênio com a Kellogg Foundation e tinha uma coleção de livros
chamava AD Saúde, Administração em Saúde, né? Eu me lembro que o primeiro, eu não lembro quem fez o primeiro, quem coordenava, isso é o diretor da Faculdade de Saúde Pública da USP, que era o Bernardo Kissel. O primeiro, não sei quem, o Jair Nilson fez um deles, né? E aí o quarto, me convidaram exatamente para escrever o quarto, sobre dimensão da ética em saúde pública. Eu mostrava que a bioética brasileira caminhava em direção à saúde pública, né? Que tratava-se de uma tentativa do hemisfério sul do mundo, levando em consideração as raízes filosóficas europeias, mas de ver a ética sob o viés da saúde pública de uma forma mais crítica, né? Isso aí mexeu muito com a minha cabeça, esse prefácio do Berlinguer, né? E o Roland fez a tese de doutorado dele exatamente na mesma época. Eu fui suplente da banca do Roland, que chamava-se Bioética, a Terceira Marcha da Saúde. E o Roland, o do livro que é editora da NB, nós publicamos aqui no editor da NB. O livro do Roland, o meu saiu em 95 e o do Roland em 96. Então eu botaria esses dois livros juntos também, né? O Dimensão da Ética em Saúde Pública e a Terceira Marcha da Saúde. E começou essa relação, eu acho, essa aproximação entre a bioética e a saúde pública conosco aqui. Além de ser um movimento politizado, ele tinha todo um ingrediente ético dentro dele, né? E que nós soubemos aproveitar. Quer dizer, eu te confesso que foi muito empírico, isso foi muito intuitivo, né? mas foi se dando. Então a bioética que tem o programa de pós-graduação da Universidade de Brasília hoje tem como área de concentração única saúde coletiva, saúde pública, né? Então ficou como área de concentração nossa básica. Então eu reputo como muito importante. As duas coisas se iluminaram. Eu acho que a reforma, claro, a reforma sanitária é muito maior, ajudou muito essa construção dessa bioética brasileira. A bioética brasileira, ela trouxe duas vertentes que de fato seriam autóctonas, assim chamada bioética da proteção e a bioética da intervenção. A primeira quem desenvolveu fui eu, é Miguel Kotov. E a outra, a bioética da intervenção, é Volney, Dora Porto, etc., que era um pouco mais o braço armado. A outra, a bioética da proteção, que eu desenvolvi, eu fui lá ver também filologicamente esse conceito de ethos, de proteção, de guarida, que era um sentido de ethos que se perdeu, mas que foi o primeiro sentido. Então eu tentei resgatar um pouco esse sentido. Mas eu acho que a reforma sanitária, e a Constituição de 88, eu acho que foi assim um processo de luta e conquista de uma condição cidadã que se esperava alcançar depois da ditadura. Então eu acho que a bioética acaba tendo essa característica por causa disso. Eu acho que a gente tem que atribuir a esse movimento, a esse momento em que a bioética estava se firmando junto com a nossa expectativa de cidadania depois da ditadura. Eu acho que tem a ver com toda a Constituição, o resgate do movimento cidadão mesmo. Em São Paulo não, no Brasil, essa coisa da reforma sanitária, da redemocratização do Brasil, né? Quer dizer, a gente estava voltando para uma nova fase política, né? Eu vejo que quando a gente vê a história da bioética, né, nos anos 70, com a reinvenção do Potter, ou o neologismo dele, ainda não sabemos, né? Quer dizer, se fala que um dos rios que contribuiu foi essa questão dos direitos do paciente, desse movimento né, das pessoas que olhavam o que aconteceu com a Segunda Guerra e essa revitalização que teve do mundo depois de... E eu acho que aqui foi a mesma coisa, entendeu? Eu acho que a bioética, se a gente vê os primeiros textos de bioética, muitos deles estavam publicados naquele caderno SEGS, que é extremamente ligado ao movimento da reforma sanitária, né, e da saúde coletiva. E se você vê os acadêmicos, né, boa parte deles está vinculada à saúde coletiva, né? Então, você pega o Volney Garrafa, que é um dos pioneiros, estava vinculado à saúde coletiva. Você pega Segre, pega Gabriel, que estavam na questão clínica,
mas eles foram grandes que pelo CFM ou CRM fizeram frente à ditadura, né? Fizeram um código novo de ética, assim, tanto que foi de 1988, né, um deles, uma das revisões, em que vinha. Então, acho que esse movimento político, né, onde você tinha a reforma sanitária, a redemocratização do Brasil, tudo isso favoreceu para a gente trazer a ética para esse cenário. A bioética no Brasil, ela, além de ela ter uma dimensão acadêmica, que ela tem, evidentemente, eu acho que isso é característica do Brasil. Ela tem também uma dimensão, que se poderia dizer, de movimento. Não é simplesmente um estudo acadêmico. Eu acho que também a sociedade brasileira de bioética, eu acho que, digamos assim, defende isso também. Então, ela tem um papel político também, ela não tem simplesmente um papel acadêmico. Nós temos, na nossa bagagem cultural, os elementos ideais para construir. Nós não precisamos ir buscar lá fora. Nós temos no nossa própria bagagem cultural, que é tão rica, no nosso Brasil, os elementos para construir uma bioética, digamos assim, coerentíssima. Segundo essa perspectiva que eu estou dizendo, social, politica, crítica da justiça. Esse momento surgiu antes, lá da ditadura e todas as lutas democráticas. Agora, eu creio que esse movimento sanitarista de saúde coletiva, que o surgimento da Abrasco, justamente, eu creio que deu seus frutos aqui no Brasil, dentro da própria bioética também. Acho que a bioética brasileira, na verdade, ela acabou sendo influenciada, como sempre por figuras importantes dentro da bioética, que acabaram dando a essa bioética um toque especial, né? Pessoas que deram uma contribuição muito importante na estruturação das bases teóricas de uma valorização dos aspectos sociais, né, da bioética, um forte ênfase, né, na bioética da vulnerabilidade, da bioética social brasileira. Creio que isso foi muito importante. Em 2005, aí sim, um grupo de umas 20 e poucas pessoas se reuniu no Instituto Oscar Freire, da Faculdade de Medicina da USP, né? E nós fundamos o Laboratório de Bioética. Eu creio que a Sociedade Brasileira de Bioética tem uma importância peculiar, porque como sociedade estruturada nacionalmente, né, a exemplo de outras sociedades que se tentam estruturar nacionalmente, é muito difícil conseguir dar a uma sociedade como essa realmente uma estrutura nacional, particularmente a bioética, que não tem patrocínio, não tem outras coisas que eventualmente outras sociedades legitimamente têm. Mas de qualquer forma, foi uma forma de aglutinar pessoas, né, que têm interesse na área acadêmica, fora da área acadêmica, ligados à bioética. E uma coisa que é muito importante, esse momento que nós estamos vivendo aqui testemunha isso de uma forma muito nítida. Creio que dentro das atividades da Sociedade Brasileira de Bioética, me parece que a mais importante de todas, a que mais sucesso teve, foram os congressos bioéticos. Os congressos de bioética, o Congresso Brasileiro de Bioética e o Congresso Mundial, que foi realizado aqui no Brasil, são marcos na história da bioética, porque eles foram capazes, como se vê aqui pelas pessoas que você encontra aqui, de aglutinar gente cujo interesse primário não é bioética, mas que tem um interesse em bioética e que nesses encontros, talvez, nesse congresso, encontra talvez a forma mais fácil, mais estruturada de trocar ideias, de trocar experiências. A Sociedade Brasileira de Bioética começa em 1995, temos o primeiro congresso no Instituto Oscar Freire, São Paulo, Porto Alegre. Nós éramos 30 pessoas, ou 40, um número muito pequeno, mas verificamos no Brasil que a possibilidade de haver um acolhimento à bioética foi muito grande. E foi o que aconteceu realmente, né?
todos os congressos que seguiram foram congressos que marcaram um aumento progressivo da presença de professores interessados, estudiosos, e com a característica de ser uma coisa interdisciplinar. Eu acho que ela teve um papel importante, sim, principalmente com a difusão dos núcleos. Então ela conseguia identificar, e por ter começado com um grupo bem restrito, os professores eram todos sempre chamados para as palestras e eles conseguiam identificar onde tinha um grupo que estava nascendo e se tornando ativo na área de bioética, e logo isso assumia a função de um núcleo da sociedade. Por que nós tivemos que apelar por uma resolução? Porque não deixa de ser estarrecedor, a meu ver, que a gente pare para pensar que pesquisa em ser humano sempre se fez, particularmente na área médica. Porque toda vez que você experimenta uma coisa em laboratório, você destina ao ser humano, e a primeira aplicação é uma experimentação que nem sempre é cercada pelos cuidados éticos. E o que vinha vigindo, praticamente, desde os primórdios até anteontem, praticamente, era a ética do próprio médico, calcada no juramento hipocrático. Aquela ética profissional, ele achava que podia fazer isso, podia fazer aquilo no seu paciente. Eu acho que foram várias coisas. Primeiro, a repercussão do que acontecia no mundo em termos de escândalos de pesquisa. Quer dizer, aquele trabalho do Bishop chocou, tanto que foi ele que levou à elaboração do relatório Belmont. Houve um clamor da sociedade norte-americana a tomar conhecimento. Isso também repercutiu aqui. Então, de um lado, é essa coisa que se tornou um pouco mais patente, que pode acontecer. Segundo, estava acontecendo nos países chamados em desenvolvimento, os subdesenvolvidos, que precisavam se proteger, precisavam ter normas. Então isso também encontra um sedimento, para uma base para reivindicar que isso ocorra. Terceiro, as pesquisas estavam particularmente na área biomédica, na área da biotecnologia, sobretudo, mas não só, estavam assumindo um papel muito importante na visão da sociedade, não só econômico, sobretudo econômico, mas na visão dos planos de saúde, na visão da política de saúde e na visão da própria sociedade, que era importante que as pesquisas de ponta, pesquisas clínicas, também viessem para o país. E nós estávamos mais ou menos distantes porque não se fazia aqui. Porque também, embora que houvesse facilidade, o patrocinador, que é a empresa, a indústria farmacêutica, também quer ter normas bem claras. Quer dizer, na medida, e há trabalhos publicados por eles, reconhecendo que a 196 é que propiciou ofereceu garantias de que havia proteção ética e eles vieram fazer no Brasil. E a força da 196, ela é inegável, porque na 196, isso foi uma sabedoria muito grande e a gente deve muito ao Dr. Saad, porque o Dr. Saad tinha uma percepção grande também dos meios governamentais, das políticas que rolavam pouco a pouco dos bastidores desses espaços. Então ele lutou de todas as formas e tivemos no grupo que fazia realmente a resistência a que a resolução saísse como diretriz e não como lei, porque havia gente querendo transformar em projeto de lei. Transformando em projeto de lei, ele se tornava sancionado e, obviamente, ele não recebeu a repressão pela transgressão. E aqui, o que a gente aprendeu, no fundo, foi que era preciso resgatar a sociedade de pesquisa para a ética.
Então ali um aprendizado por meio de diretrizes, e isso foi, acho, um ganho muito grande que levantou o imaginário ético e bioético brasileiro de uma forma extraordinária. Uma outra contribuição importante, obviamente, são os comitês de ética em pesquisa, né? É indiscutível isso, né? Sem dúvida, né? Quando você põe vários profissionais, né? Muitos profissionais, né? Se você pensa aqui, os comitês, né? Quanto? No mínimo 7 vezes 500, quantas pessoas são discutindo a ética em pesquisa. E aí foi fazendo esse transbordamento para a área clínica, né? Então acho que isso foi decisivo também, que as pessoas começaram a se interessar. A bioética se multiplicou também. Conheço os cursos de pós-graduação senso estricto, na verdade são... Primeiro é de São Paulo, o Centro Universitário São Camilo, que é o PCM, que é o primeiro mestrado no Brasil, já é interdisciplinar. Depois a UNB, que sou do Canadá. O pessoal do Rio, que é um consórcio de instituições universitárias, são 4 instituições públicas cariocas, a Universidade Estadual do Rio, Federal do Rio, a Fiocruz, a ENSP, que montaram o mestrado e doutorado em bioética, sempre com a característica interdisciplinar. A perspectiva da organização São Camilo é a questão da humanização do cuidar, não é? O respeito pelo outro no cuidar, valores e coisa e tal. Então, como área, eu vejo como área, na área de ensino, por exemplo, da bioética, os primeiros cursos na área da saúde que tem o ensino da bioética foram os nossos. E os cursos, todos os cursos de pós-graduação na área da saúde, especificamente na área de gestão hospitalar, enfermagem do trabalho, medicina do trabalho e uma série de outros cursos na área o texto que era utilizado era esse texto, Bioética em Saúde. Na área acadêmica de ensino da bioética, o primeiro ensaio, quer dizer, é nível de pós-graduação lato sensu. E umas primeiras, na programação do currículo, agora, por exemplo, hoje, todos os nossos cursos, os 16, temos 20 mil estudantes hoje, né, só em saúde. Do outros tem bioética, e infalivelmente no currículo, né, nos 2 centros universitários que a gente tem. A reconstrução dos currículos, né, de uma maneira geral, da medicina, da enfermagem e tal, porque essa foi a época que também saíram, né, as diretrizes curriculares e tudo mais, e elas já saíam voltadas para a humanidade, né? As que foram mais tardias já até mencionavam a palavra bioética, mas elas saíram preocupadas com essa questão da humanidade, né? Então acho que isso também foi uma coisa essencial. Em 2000, o Congresso Mundial foi no Imperial College, em Londres. Nós fomos, né? E aí o Campbell foi o presidente, porque ele era o presidente da IAB, mas ele foi o presidente do Congresso, né? E no Congresso de Londres nós conseguimos trazer o Congresso para Brasília, em 2002. E aí é a grande virada, eu acho. Então 2002 foi o 6º Mundial, esse que está aí, né? Que foi o maior até hoje, 1.400 pessoas de 62 países, né? E o próprio Daniel Wickler, que foi o presidente do 3º, que foi em São Francisco, na Califórnia, e que foi o primeiro consultor de bioética da Organização Mundial de Saúde, o Wickler hoje já está em Harvard. O Wickler diz o seguinte, que o Congresso de Brasília politizou a agenda bioética internacional. Sem dúvida nenhuma, eu acho que o país entra na cena internacional, inclusive a bioética latino-americana, no Congresso Mundial. Conseguir trazer e pautar dentro também de uma temática como poder e injustiça, já mostrava de que forma a América Latina, a partir de sua experiência de exclusão, de dominação e etc., de relações inclusive entre estados de dominação ou de mercado de produto médico, em todos os campos, assim, a parte mais de um pensamento crítico latino-americano. Isso eu acho que é uma marca, isso muda um pouco a agenda, até porque vieram convidados internacionais, muitos autores que se surpreenderam
com essa perspectiva. O acontecimento mais importante foi a promulgação da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos em 2005 no âmbito da Unesco. Ela deu legitimidade para esse discurso social que não se tinha. O professor Volney estava presidente da Rede Bioética junto com o presidente da SBB. Então foi um momento em que deu para amplificar a voz que dizia: não, é social, olha, a Unesco reconhece, estamos aqui. E aí veio toda a briga, por exemplo, da Declaração de Bioética e Direitos Humanos, que os Estados Unidos quer reduzir isso apenas a um problema de autonomia no uso de biotecnologias. E foi a luta de países do terceiro mundo, do Brasil, de introduzir questões sociais. O grande documento internacional, o documento mais importante que existe internacionalmente, na minha visão pelo menos, sobre bioética é a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, onde os 4 princípios passaram a ser 14, né, vai do 3 ao 17, né, e foi ampliado, né, a bioética ampliou do campo biomédico e biotecnológico para o campo social, para o campo sanitário, acesso à saúde, acesso a medicamentos, e para o campo ambiental, né. Água limpa, oxigênio puro passaram a fazer parte da agenda da bioética. Essas coisas eram tidas como espúrias. Não tem dúvida que esses movimentos brasileiros incidiram na significativa mudança da agenda bioética internacional, que se refletiram no conteúdo da Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos da Unesco. Eu acho que tem uma... Não sei se a discussão diminuiu. Eu tenho uma hipótese, entre outros fatores, nós estamos judicializando no Brasil quase tudo. Então, eu não quero, alguns dizem para mim assim, mas eu não discutir eticamente, isso é figura. O importante é saber como é que o direito resolve. O Supremo Tribunal Federal, acho que o país, uma democracia, o legislativo devia ser o grande poder a estar discutindo isso fortemente. Como acontece em outros países, na Europa, o debate legislativo é igual. De uma maneira, alguns aprenderam a bioética novamente para o campo da deontologia estrita, a medicina legal que a medicina novamente. Eu vejo disciplina de bioética, começa a ver a responsabilidade civil, júri, O grande desafio, bom, eu vejo em termos políticos, eu acho que é a coisa da gente ter uma Comissão Nacional de Bioética. Eu acho que isso é importante. Isso é um desafio muito sério, principalmente no contexto político que a gente vive, né? Como é que você garantiria um espaço democrático para, de fato, as coisas serem discutidas democraticamente, como são em outras comissões que a gente acompanha os pareceres. Então, acho que essa é uma outra coisa. Eu acho que a bioética também tem uma presença social. Nesse sentido, ela é também um movimento no sentido de fazer pensar a sociedade como um todo. E aí eu acho que seria muito importante que surgisse uma Comissão Nacional de Bioética, que não existe ainda. Existe um projeto já de vários anos, pronto, mas não interessa ao Parlamento de aprovar isso. Eu acho que seria um momento importante disso, e aí está também o significado mais político também da bioética, no sentido de ter um fórum nacional de discussão das questões, para que não aconteça o que muitas vezes acontece. Então, tem uma questão de bioética na sociedade que está se discutindo, o que se pede é que o direito dê uma resposta, vai ao Supremo. Mesmo a questão da célula Strom, quem deu a resposta? O Supremo. Eu acho que deveria ter sido primeiro discutido na sociedade. E na sociedade se indicaria nessa Comissão Nacional de Bioética. Outro aspecto importante no Brasil, para mim, na questão da discussão pública e política, foi essa questão da lei da biossegurança lá em 2005. A aprovação da lei da biossegurança. Então aqui, por exemplo, uma coisa, o Brasil deveria ter uma Comissão Nacional de Bioética. Está atrasado nisso. Nós temos
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa de um lado e da biossegurança do outro, certo? Em 2 ministérios. Até o Rounet foi um dos grandes protagonistas para tentar levar para frente a questão da criação dessa Comissão Nacional de Bioética, que é importante para que assuntos sérios de bioética não fiquem meramente ao sabor da politicagem